Oba! No vídeo de hoje eu vou te apresentar as minhas novas companheiras aqui na florestinha, vou te falar 10 plantas tóxicas para os pets e vou te mostrar como plantar o milho de pipoca, uma opção de planta que ajuda na digestão dos nossos gatinhos e que tira a atenção deles das outras plantas. Eu sou a Cris Bernardi, sou florista e jardinista apaixonada por plantas e pelos animais e vou compartilhar com você algumas dicas para que eles possam conviver em harmonia no mesmo espaço. Essa daqui é a violeta e essa outra é a íris. Elas são gêmeas idênticas e a única diferença é que uma é um pouquinho menor do que a outra. Eu escolhi nome de flores que têm flores azuis por conta do olhinho delas. Elas foram adotadas há pouco mais de uma semana e eu estou simplesmente apaixonada. Antes delas chegarem, eu já comecei a buscar algumas informações, porque os gatinhos têm algumas características que a gente precisa estar atentos para recebê-los para o bem-estar de todos. E a gente sabe que a curiosidade é uma característica muito grande dos felinos, principalmente dos filhotes. Então, para quem tem plantas assim como nós, é importante a gente tomar alguns cuidados. Os problemas normalmente acontecem quando o animalzinho come parte da planta. Só de passar perto ou encostar nas folhas normalmente não causam problemas. Mas, como grande parte das plantas apresentam esse risco para os nossos bichinhos, a gente pode tomar alguns cuidados. O primeiro deles é a gente colocar plantas em lugares mais altos que os gatinhos não tenham tanto acesso. Eu sei que isso é mais difícil porque eles são animais que sobem em várias coisas, escalam, mas se aí na tua casa você tiver essa oportunidade, opte em colocar as plantas em lugares de difícil acesso para os gatinhos. Aqui no meu caso, como eu tenho muitas plantas, isso não é possível, mas agora que elas são pequenininhas, elas sempre ficam aqui na florestinha com a minha companhia, então eu estou sempre de olho e observando o comportamento delas. Quando elas se interessam por alguma planta, eu retiro elas dali e ofereço algum brinquedinho para chamar a atenção delas para outra coisa. A ideia é que elas não achem as plantas interessantes e se interessem por outros objetos. Isso normalmente funciona. Outra questão é a gente ter um ambiente interessante para elas. E hoje em dia tem várias ideias aqui no YouTube que a gente pode fazer um enriquecimento ambiental. Eu futuramente quero colocar algumas caixas, alguns móveis na parede para que elas possam caminhar e se distrair no ambiente. Os bichinhos que ficam muito tempo sozinhos também vão apresentar mais curiosidade com as nossas plantas. Então, antes de adotar um bichinho, pense se você tem realmente tempo para se dedicar para eles. Porque quando eles estão na nossa companhia, eles são animaizinhos mais calmos e eles vão se interessar provavelmente menos pelas suas plantas. E se mesmo com todos esses cuidados o seu animalzinho ingerir alguma planta, leve-o imediatamente num veterinário. E se você puder levar um pedacinho da planta, da folha junto, para que o veterinário possa identificar qual foi a planta ingerida, isso vai facilitar no tratamento. Alguns sintomas mais comuns que acontecem quando os bichinhos comem uma planta são vômito, diarreia, apatia ou até convulsões. Então fique atento a esses sinais e se acontecer, seja rápido de levá-lo a um veterinário. Vale ressaltar que as plantas não vão causar todas as reações ao mesmo tempo. Isso vai depender da planta ingerida, da quantidade ingerida e do porte do animal. Então, ainda mais atenção aos filhotes. Agora eu vou te dar uma lista de 10 plantas tóxicas. Se você não tem, melhor não tê-las, se você tem animaizinhos, mas se você já tem, uma atenção redobrada a elas.
A primeira delas é a Comigo Ninguém Pode. A Comigo Ninguém Pode é uma planta comum nas casas e não é tóxica apenas para os gatos, mas atenção para quem tem crianças em casa também. Ela pode causar irritação, ardor, salivação excessiva e dificuldade de engolir. A segunda delas é o copo de leite. A flor, as folhas e o caule dessa planta são venenosos e podem causar irritação, dificuldade de engolir e salivação excessiva. A terceira planta é o antúrio, outra planta comum de termos em casa, mas que é tóxica para os gatos. Ela também causa irritação, dificuldade para engolir, vômitos e diarreias. A quarta é a espada de São Jorge, que é conhecida como uma planta de proteção, mas ela deve ser mantida longe dos pets porque pode causar irritação, salivação excessiva e dificuldade de engolir. A quinta planta é a violeta, nome de uma das minhas gatinhas. Essa planta com flores tão lindas e delicadas, ela pode ser bastante perigosa para os bichanos. Caso ingerida, pode causar gastrite, diarreia, vômito e problemas respiratórios. A sexta planta é o lírio, uma flor muito usada em arranjos e buquês, muito perfumada também e apresenta grande perigo para os pets. Todas as partes da planta são venenosas e causam irritação, salivação excessiva, dificuldade de engolir e problemas respiratórios. Em alguns casos, causa até mesmo problemas neurológicos, como convulsões e dificuldade motora. Portanto, só tenha a planta em casa se ficar exposta em local de difícil acesso ao animal. 7 é o bico de papagaio ou a flor de Natal. Muito popular em decorações natalinas, apenas o contato com aquela seiva, aquele leitinho que sai do caule, pode causar irritação na pele e, se ingerida, pode causar problemas digestivos graves, como diarreia, gastrite e vômito. Então, mantenha essa planta longe dos gatinhos. A oitava planta que eu tenho bastante aqui são as jiboias. Ela é uma planta muito utilizada em ambientes internos, mas caso ingerida, cause irritação, excesso de saliva e dificuldade para respirar. A plantinha número 9 é o aspargo samambaia, que chama a atenção dos gatinhos porque tem as folhas muito fininhas e que balançam com o vento. O aspargo samambaia ataca o sistema sanguíneo, levando à anemia. A 10ª planta é a mamona. Ela não é comum, cultivada dentro de casa, mas é uma planta bastante encontrada em terrenos baldios. A ingestão de suas sementes causa sérios problemas gastrointestinais, incluindo náusea, vômito e diarreias sanguinolentas. Dependendo da quantidade ingerida, pode levar a convulsões, coma e até a morte. E atenção à mamona, porque existe um adubo à base de mamona. Então, se você tem pets em casa, evite de utilizar esse adubo. E agora, antes de eu te mostrar como plantar a graminha que ajuda na digestão dos nossos gatinhos, eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça, clica aqui em curtir e compartilhe esse vídeo com os amigos que têm pets. Essas dicas podem salvar algum animalzinho e por isso elas devem chegar ao maior número de pessoas que pudermos. E se você não é inscrito no meu canal, não se esqueça, clique em se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. E agora vamos falar das plantas boas para os nossos gatinhos, aquelas que fazem bem, que é o caso das graminhas. Como os gatinhos se lambem muito, eles engolem os pelos e essas graminhas ajudam o intestino a funcionar melhor para eliminar essas bolas de pelo.
Então é importante a gente sempre oferecer as graminhas para eles comerem, e isso também vai ajudar a tirar a atenção das plantas que a gente quer que eles não se interessem. Existem várias graminhas que são comercializadas em pet shops, aviários e floriculturas, como essa que eu comprei aqui. E existem graminhas de vários tipos de grãos. Essa aqui, por exemplo, ela é de azevém, aveia e cevada. Mas também existem as graminhas de trigo ou de pipoca. Elas são muito práticas porque basta a gente molhar para os grãozinhos germinarem. Uma desvantagem dessas graminhas é que elas têm um custo alto. Essa bandejinha aqui, por exemplo, custou R$19,90. E como elas têm um ciclo curto, os gatinhos vão se alimentar delas, elas vão morrer, eu preciso ter novas plantinhas, ele acaba saindo caro. E por isso o milho de pipoca é uma boa opção, bem em conta e também bem fácil de fazer. O que a gente precisa é escolher um milho desse que nós comemos mesmo, mas que não seja de micro-ondas, que não tenha temperos e gordura. É o milho do pacotinho que a gente coloca na panela mesmo. Aí nós vamos precisar de um potinho com furos para a saída do excesso de água, uma terra de boa qualidade e um borrifador para fazer a rega. Eu prefiro plantar em vasinhos menores, porque como essas graminhas, elas não precisam ter muito espaço, elas têm que ficar pequenininhas e mais macias para eles poderem se alimentar, e também eu vou ter que replantá-las daqui a um período, eu acho mais fácil escolher um vasinho pequeno. Então aqui eu tenho 2 vasinhos com os furos. Eu vou colocar um pedacinho de papel toalha no fundo do vaso só para a terra não escorrer pelos furos de drenagem. Eu sei que com o tempo, pela umidade, ele vai se decompor, não tem problema, mas aí o substrato já vai estar um pouquinho mais compactado e ele não vai sair por esses furinhos. Então vou colocar os 2 pedacinhos aqui no fundo. Vou colocar substrato ou uma terra de boa qualidade até mais ou menos a metade do vasinho. Então eu coloquei um pouquinho mais da metade de substrato. Agora eu vou regar, é nesse momento mesmo, porque daí eu já deixo a terrinha bem úmida para poder colocar os grãos. E eu gosto de utilizar o borrifador ao invés do regador nesse momento, porque ele não vai deslocar os grãozinhos de milho quando eles estiverem posicionados aqui. E agora a gente vai colocar uma camada generosa de milho em toda a superfície aqui do vaso. É colocado bastante quantidade mesmo, porque eles vão nascer, vários deles vão ficar como uma graminha realmente bem fininha. Agora eu vou cobrir com uma camada fina de terra e vou molhar novamente em seguida. Esse substrato deve ser mantido levemente úmido, então fique bem atento à umidade. E a gente deve deixá-los num lugar com bastante claridade, mas sem sol direto. Eu vou regar também essa minha graminha aqui e eu vou compartilhar com vocês na nossa comunidade aqui do YouTube para vocês verem o desenvolvimento tanto do milho de pipoca quanto dessa graminha que eu já comprei assim. Em 3 dias elas vão estar começando a germinar e entre 6 a 10 dias elas já vão estar prontas para os nossos gatinhos comerem. A bandejinha vem com lacre aqui embaixo para a gente retirar, que são dos furinhos de drenagem desse recipiente. Aí eles sugerem para que a gente utilize a tampinha como um pratinho para ficar embaixo. E agora eu quero saber de você, me conta nos comentários se você também tem gatinhos aí na sua casa e como é o convívio deles com as suas plantas. Também me conta se já aconteceu algum problema de intoxicação por eles ter comido alguma plantinha sua.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!